Olá, olá pessoas, tudo bem? Sim, eu raspei o cabelo, vocês vão ficar comentando, tal, sei das quantas, mas vamos falar do que importa, vamos falar de futebol americano. Inscreva-se nesse canal maravilhoso, like no vídeo, respondendo os comentários que virão eu raspei o cabelo, que é mais prático, né? Mais simples a vida nessa quarentena. Gente, novamente, vamos ao que importa. Falar aqui de um assunto, agora a Free Agency começa a se transformar em draft, etc, mas eu queria fazer um pouco mais de vídeos históricos para este canal. E um vídeo que eu queria fazer, um assunto que eu queria falar sobre, é o primeiro divórcio do Bill Belichick. Não foi o primeiro divórcio dele com a Debbie, a primeira esposa, que é mãe, inclusive, do Stephen, que é um dos membros da comissão técnica dos Patriots. É o primeiro divórcio do Bill Belichick com um franchise quarterback. Isso já aconteceu, a gente está vivendo esse divórcio aí, Brady, Belichick, etc, etc, mas isso já aconteceu antes e é muito engraçado as coincidências, né, nesse assunto. Porque, de fato, há coincidências marcantes da postura do Bill Belichick nesse primeiro divórcio e na postura do Bill Belichick nesse segundo divórcio. Antes de mais nada, contexto. O Bill Belichick é um cara que não costuma ter muita lealdade aos seus jogadores depois que eles entram em declínio. Isso aconteceu com vários atletas da defesa dos Patriots, sobretudo, né? O Ty Law está no Hall da Fama, mas não terminou a carreira com o New England Patriots, entre outros, né? Asante Samuel, Richard Seymour, enfim, vários. Até o Mike Vrabel, que agora é head coach no Tennessee Titans, ele não termina a carreira no New England Patriots, ele termina a carreira no Kansas City Chiefs. Então, assim, é comum, né? É comum que o Belichick mande o jogador embora antes do declínio dele ou de um eventual declínio. Né? No início da dinastia dos Patriots ficou muito famoso o caso do Lawyer Milloy, que era um cara que estava desde o Super Bowl anterior, de 96, e que não venceu o segundo e terceiro título, foi aí para o Buffalo Bills. Inclusive, o primeiro jogo entre Patriots e Bills em 2003 é muito especial para o Lawyer Milloy nesse sentido, porque teve lei do ex. Mas voltando e feito esse contexto. O ano é 1993. Bill Belichick está na sua terceira temporada como treinador do Cleveland Browns. O Belichick foi coordenador defensivo dos Giants, 2 vezes campeão do Super Bowl, treinou a defesa dos Giants com Lawrence Taylor, com um monte de jogador bom, Pepper Johnson, Carl Banks, e Lawrence Taylor, para mim, é o melhor defensor da história, para o Belichick também. E o Bill Parcells era o head coach daquele time. O Parcells ele se aposenta depois do Super Bowl 1990, mas o general manager dos Giants não quis contratar o Bill Belichick, entre outros motivos, porque ele não acreditava que o Bill Belichick conseguiria domar a imprensa de Nova York. Então o Bill Belichick acaba encontrando refúgio no Cleveland Browns. O Cleveland Browns era um time que teve muito sucesso nos anos 80, chegou à final de conferência americana, embora não tenha chegado ao Super Bowl, tinha um John Elway no caminho, e estava num momento de entre-safra, porque alguns jogadores estavam ficando velhos, não estavam produzindo mais. Exemplo, Clay Matthews. Eu sei que parece um exemplo atual eu falar a frase o Clay Matthews está ficando velho e não produzindo mais, mas é o pai do Clay Matthews que vocês conhecem. E precisava de um momento de reestruturação. É nesse contexto que o Bill Belichick chega em 1990, tá? Para a temporada 90. Os Browns em 90, 91 e 92 não fazem muita coisa, dão uma patinada. Em 92 a coisa começa a querer esquentar, mas o Art Modell, que era o dono do Cleveland Browns, ele dá um voto de confiança e ele fala uma frase que ficaria marcada por certa ironia para a história, que o Belichick seria o último técnico que ele contrataria e que, se desse errado, ele iria embora de Cleveland. Seguindo, que essa frase vai fazer sentido. Em 93, o Bernie Kosar, e agora vamos ao divórcio em si, o Bernie Kosar era o quarterback do Cleveland Browns. O Bernie Kosar foi draftado no meio da década de 80, foi o quarterback dos Browns nessas finais de conferência, era talvez um dos 10 melhores quarterbacks da NFL, ele tinha problema de mecânica e tal, eu não vou entrar nesse mérito, mas ele estava começando a dar sinais de cansaço no braço, começando a dar sinais de muitas lesões, perdendo jogos, etc. Para a temporada 93, o Bill Belichick contrata o Vinny Testaverde, que tinha sido a primeira escolha geral do draft por Tampa Bay. E, obviamente, quando você contrata um quarterback na free agency, um quarterback com potencial para ser titular, como era o caso do Testaverde naquela época, o titular de então começa a ficar incomodado. Parece um pouco aquela situação do Jimmy Garoppolo sendo draftado em 2014. Só que diferente do que aconteceu com os Patriots e o Jimmy Garoppolo, o Bill Belichick acaba colocando o Vinny Testaverde em alguns jogos naquela temporada, sobretudo por mau desempenho do Kosar. Só que chega um dado momento que não dá mais para fazer isso. Por quê? Porque o Vinny Testaverde se machuca. E aí o Bernie Kosar acaba herdando a titularidade que ele tinha perdido. Contexto, novamente. O Bernie Kosar era um ídolo em Cleveland, guardadas as proporções, mas de maneira semelhante ao que o Jim Brown tinha sido e do que o LeBron James seria depois. Ele era o cara na cidade, novamente, guardadas as proporções.
Então, existe um certo paralelo do Tom Brady em Boston e do Bernie Kosar em Cleveland. Só que o Belichick estava muito pistola, porque o Bernie Kosar não era mais o mesmo quarterback dos anos 80. E o time estava com um ataque deficitário, embora tivesse uma defesa excelente, uma das melhores defesas da NFL, cujo coordenador defensivo, inclusive, era o Nick Saban, técnico de Alabama agora. Pensem nisso. O Bill Belichick era o head coach e o Nick Saban, coordenador defensivo. Mas o ataque era uma zona. O ataque dos Browns naquela época era muito fraco. E chega um ponto que o Kosar joga tão mal que o Belichick corta o Bernie Kosar. E não tinha a menor necessidade dele cortar o Bernie Kosar. Talvez essa tenha sido uma das piores decisões que o Bill Belichick tomou. Porque o Testaverde estava machucado, então não é como se ele tivesse cortado o Bernie Kosar para colocar o Testaverde. O outro quarterback do elenco era extremamente inexperiente e afundou o time de vez. Então, numa guerra de egos, o Belichick quis bater o pé e cortou o Kosar, com um adendo. Da mesma forma que o Tom Brady é como se fosse um filho para o Robert Kraft, dono dos Patriots, o Bernie Kosar é como se fosse um filho para o Art Modell. Então essas histórias são muito parecidas, e o pós dessa história foi muito melhor para o Bernie Kosar. Ele foi contratado pelo Dallas Cowboys como reserva do Troy Aikman, venceu um anel de Super Bowl naquela temporada, depois terminou a carreira como reserva do Dan Marino, mas no curto prazo o Kosar acabou sendo reserva, embora tenha vencido um Super Bowl depois de sair dos Browns. Os Browns, por sua vez, foram muito mal naquela reta final de temporada, começaram em 93 bem, foram mal no resto do ano. Em 94 conseguiram uma vaga de wild card e sediaram um jogo de playoff. Olha que coisa louca dizer isso hoje, né? O Cleveland Browns sediou um jogo de playoff contra o New England Patriots do Bill Parcells e venceu aquele jogo. Esse jogo em janeiro de 95, temporada 94, é a última vitória do Cleveland Browns nos playoffs. Sim, o head coach da última vitória dos Browns nos playoffs era o Bill Belichick. E o Testaverde era o quarterback, fez um bom jogo inclusive. Do outro lado era o Drew Bledsoe, o quarterback dos Patriots, e o Bill Parcells era o head coach, né? Antigo mestre, por assim dizer, do Bill Belichick, embora ele não seja assim tão mestre assim, acho que mais o pai do Bill Belichick mudou ele como treinador do que o Parcells, mas eu não vou entrar no mérito nesse vídeo. Os Browns acabam anunciando a mudança para Baltimore no meio de 95, no meio da temporada 95, daí a ironia da frase do Art Modell, que o Belichick ia ser o último técnico que ele contrataria ou ele sairia de Cleveland. Aí o time desmonta completamente, os jogadores não se davam muito bem com o Bill Belichick. É uma dinâmica muito parecida que o Bill Belichick tinha em Cleveland do que os seus assistentes têm com os jogadores. O Matt Patricia, o Bill O'Brien, é muito louco isso, porque o que o Belichick viveu nos Browns é exatamente igual o que o Bill O'Brien faz em Houston, o que o Matt Patricia faz em Detroit. O Brian Flores acaba sendo um pouco exceção nesse momento da NFL, mas é muito parecida a história. Aí o time anuncia a mudança, os jogadores murcham de vez, abandonam a competitividade, enfim, fazem um último bom jogo em casa contra os Cincinnati Bengals e viram a equipe do Baltimore Ravens em 96. O Bill Belichick é demitido no dia 14 de fevereiro de 96, Valentine's Day, e depois acaba se juntando ao Bill Parcells em New England por um ano. Ele era o técnico do secundário, chegou ao Super Bowl de novo. Enfim, depois eu entro em outras histórias. 8 minutos, que coisa maravilhosa. Fizemos todo o estrago que podíamos. O Bill Belichick voltaria a ser treinador depois da NFL, mas essa história acho que vocês já sabem. E esse foi o primeiro divórcio do Bill Belichick como treinador e seu franchise quarterback. E de longe foi o pior momento dele nessa passagem do Cleveland Browns. E embora o time tenha se recuperado na temporada seguinte e chegado aos playoffs, acabaram ficando rusgas, né? A imprensa de Cleveland odiava o Bill Belichick, chamava ele de Little Hitler, enfim, uma situação terrível que ele viveu lá. Depois ele deu uma domada nessa situação, embora hoje também não trate a imprensa da forma mais maravilhosa do mundo, mas naquela época era bem pior. Tá bom? Um beijo carinhoso pra vocês, não se esqueçam de se inscrever no canal e dizer se vocês gostaram desses vídeos com um pouco mais de história da NFL, etc, porque maio e junho eu acho que vou ter que fazer bastante desses, tá bom? Tchau, beijo!